Olá! Estamos aqui novamente, unidos pela palavra sempre, não é? Para a nossa alegria, para o nosso contentamento. Hoje nós vamos fazer uma reflexão na palavra que está no livro de João, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A minha oração neste momento é para que essa palavra do Senhor encontre corações receptivos, para que ela cresça, amadureça e transforme vidas. Que Deus nos abençoe e esteja conosco. Jesus, meus irmãos, é a videira final e real. Quando comparada a Israel, que era um tipo que prefigurava a realidade, Israel é chamado a videira de Deus ou vinha no Antigo Testamento, como está lá no Salmo 88, Isaías 5:1, Jeremias 2:21. É devido à falta de obediência a Deus que eles se tornam essa videira, a videira de Deus, e a falta de obediência é que torna um exemplo do que Deus faz com aqueles que não dão frutos. Essas considerações no Antigo Testamento, da vinha e seus frutos, Jeremias 2:21, Isaías 5:1, Salmos 88, combinadas com a ordem de Cristo a respeito do amor, neste capítulo que nós lemos pelo Espírito Santo, indica que o fruto se refere a uma vida como a de Cristo, produzida pelo Espírito Santo, como está lá em Gálatas 5, 22, 23, mais do que o número de pessoas convertidas sob o ministério do crente. Videira verdadeira. Israel era a videira de Deus no Antigo Testamento, mas sempre visto em termos de degeneração e destruição. Israel falhou na missão de produzir o fruto desejado por Deus. Cristo é o verdadeiro Israel, como está em Gálatas 3,16, substituindo essa nação na missão de trazer salvação ao mundo. O caminho dos cristãos nunca é enfadonho, pois Jesus deseja que a alegria dos discípulos seja completa, seja plena. Em Isaías 5, num dia de festa, o profeta proclamou o cântico da videira, Israel sendo a videira, sendo acolhida. O povo não acolheu todo o que Deus tinha dado a eles e se afastaram do amor de Deus. Foi isso que fez Israel. O povo de Israel se afasta do amor de Deus. Em Cântico dos Cânticos, a videira é comparada à videira que não deu bom fruto. Em Mateus 5, o agricultor que plantou uma vinha, é o exemplo que nós temos lá, eles não acolhem o filho do dono da vinha, assim como fizeram com os profetas, fizeram com o filho. Enfim, e o que significa permanecer? Permanecer
significa ficar, continuar, fazer habitação, fazer morada, ficar fiel, enfrentar com firmeza circunstâncias difíceis e as mudanças de um modo geral. Permanecer é ter persistência, é ter continuação, é viver, insistir, persistir, esperar, aguardar. Porque a nossa vitória vem da nossa permanência no Senhor. Em primeiro lugar, por que a nossa vitória vem da nossa permanência no Senhor? Porque se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Exemplo que eu dou nesse momento, Adão e Eva. O ramo não produz fruto por si mesmo. Nós só vamos conseguir produzir os frutos bons, não frutos amargos, porque Deus quer que seja frutos bons, permanecendo em Jesus, que é a videira. O que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva tinham uma fonte. A fonte era Deus. Deus caminhava com eles no final do dia. Eles viam Deus face a face. Eles tinham uma fonte maravilhosa. Passado um tempo, a serpente corrompe o coração, Satanás corrompe o coração de Eva, que oferece o fruto a Adão, e ele consente. E aí então, a partir do momento que eles trocam a fonte, já não estão mais tendo como fonte do seu viver obedecer a Deus, eles então começam a dar ouvidos à serpente, a Satanás. Então eles deixam o manancial de água viva para dar ouvidos a Satanás. E neste momento então, quando eles desobedecem a Deus, eles quebram essa aliança que Deus faz com eles, de obediência, de obedecer, de permanecer no jardim e comer de tudo que não tinha. Só não poderiam comer da árvore do conhecimento, e eles desobedecem e comem, com o objetivo de ser como Deus. Então, eles não permanecem no Senhor. Enfim, eles foram expulsos do jardim do Éden e perdem a comunhão com Deus. Mas essa é uma outra história. Se não estivermos enxertados em Jesus, vamos produzir frutos da carne, como 2 Pedro, capítulo 1:5, nos ensina. Vamos produzir os frutos da carne, que é a intriga, que é a inveja, que é a porfia. Que tipo de frutos você tem produzido? São frutos do Espírito? Amor, paz, benignidade, humildade, bondade? Ou frutos da carne? Egoísmo, intriga, inveja, porfia? Se nós não produzirmos bons frutos, nós seremos cortados da vinha, mas aquele que produz bom fruto permanece. Permanecer no Senhor todos os dias tem que ser o grande objetivo das nossas vidas. Tudo precisa passar pelo Senhor, pelo crivo do Senhor. Se estamos com Ele, se estamos permanecendo nele, é assim que deve ser. Quantas pessoas têm dificuldade de permanecer nas amizades, por exemplo? No casamento? Isso nos prejudica com o nosso relacionamento com Deus. De permanecer em Deus, permanecer com Ele. Sem o Senhor não podemos nada, mas muitas vezes é na raça, porque o primeiro amor passou, nós permanecemos nele porque o amamos. Vejamos, o amor já não é mais o mesmo, já esfriou. Nós temos dificuldades de manter as nossas amizades. Uma amizade às vezes bonita, de 1 ano, 2 anos, acaba instantaneamente por uma palavra, um gesto, e nós somos incapazes de perdoar. Nós somos incapazes de valorizar todo o tempo que passamos junto com as pessoas, não é? E por causa de um ato, então, a gente esquece tudo o que aconteceu de bom. Assim são as amizades. Acaba rapidamente. Os casamentos acabam porque não existe mais o compromisso, não existe mais o respeito. A paixão, quando a paixão acaba, e ela é passageira, aí ficaria o respeito, o compromisso, um novo relacionamento. Aí, quando não tem mais, as pessoas buscam o desejo da carne, satisfazer a carne com outras pessoas nas ruas, quebrando a aliança que foi feita diante de Deus. Então, muitas vezes, é na raça
que nós permanecemos no Senhor. É com a coragem, com a firmeza de quem faz compromisso, de quem cumpre, por amor a Deus. Permanecemos nessas alianças de amizade, de casamento, por amor a Deus. Porque as pessoas são imperfeitas. Nós temos que aprender a respeitar, não é? A conviver, a transformar essa convivência de forma que ela seja boa e agradável para ambos, não é? Por amor a Deus. Isso agrada a Deus, esse esforço, isso é maturidade. Que Deus nos ajude, né? Porque não é fácil. Esse é o segredo daqueles que são vitoriosos, que venceram as batalhas porque permaneceram em Deus. Isso exige uma resposta racional e concreta, que sem ele não vamos produzir bons frutos. Vamos seguir, por exemplo, as nossas fantasias, né? Os nossos desejos carnais, eu quero, eu posso, eu devo, né? Sem medir as consequências, sem perceber que isso desagrada a Deus. O primeiro grande desafio da nossa vida é descobrir qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Depois que nós descobrirmos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós temos que lutar para que essa vontade seja cumprida. Então é um desafio que nós não devemos abrir mão, porque a vitória é gratificante, não é? É aquela paz que ninguém rouba, a paz que a ferrugem não corrói, não é? Que o ladrão não rouba. Isso é o que nós recebemos. Como o cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele permaneceu clamando, mesmo quando mandaram que calasse. Nós devemos clamar, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque sou pecador, porque sou fraco, porque as coisas do mundo me atraem, me enganam. Nós devemos clamar, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que toda tempestade se cale diante do poder do Senhor Jesus. Que Jesus honre a nossa fé diante da tempestade que se cala. Jesus pode todas as coisas. Que Ele nos capacite a tomar a decisão de permanecer nele, permanecendo na sua palavra, e assim experimentaremos as suas bênçãos, a graça que vem dele, se praticarmos o que ele pede. Em segundo lugar, porque se permanecermos em Jesus, daremos muitos frutos, como está no versículo 5. A videira é uma planta muito fecunda, um simples ramo dá fruto. A palavra de Deus nos purifica. A palavra tem o poder de nos fazer viver na pureza, purificando-nos da sujeira, das práticas desse mundo. Ouvidos atentos à palavra de Deus, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica a nossa casa. Quando o Senhor limpa o nosso coração, a nossa casa, a nossa mente, é para que eu e você possamos produzir mais frutos, e frutos bons. A palavra purifica e possibilita produzir bons frutos. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Ah, Viviane, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Faça uma oração antes de começar a leitura. Peça ao Senhor que o Espírito Santo de Deus haja com poder e com graça nessa hora e te dê entendimento daquilo que você está lendo. Comece a ler o Novo Testamento. Leia o livro de João. É lindo. Fala de Jesus. Jesus fala o tempo inteiro. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É lindo a palavra de Deus. Comece hoje mesmo a ler a palavra e alimente a sua alma e fortaleça a sua fé. Somente quando os nutrientes fluem livremente para os ramos é que os frutos aparecem. Em Gálatas 5:25 nos lembra que o fruto do Espírito é a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio. O crente não purifica sem estar unido a Cristo e sem ter comunhão com Ele. O ramo sem contato com a videira não tem vida. Vai que você está aí achando que está vivo, mas andando espiritualmente como se estivesse morto. Quem sabe você é o ramo que anda por aí sem estar enxertado na videira verdadeira. Você crescerá e dará bons frutos se estiver enxertado em Cristo. Venha para Cristo porque Ele te ama, Ele te convida, venha. O fruto
O fruto não se limita à justiça e santidade, como está lá em Gálatas 5:22, mas inclui também a evangelização. Limpar, podar. O pai é o agricultor. O agricultor disciplina a igreja, removendo os indivíduos e congregações inúteis. Lucas 13:7. Melhora o crente real para a disciplina, para que produza mais frutos. Hebreus 12:10. Produção maior de fruto. A produção maior de fruto vem de um coração purificado pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, como alimentar a alma? Como ouvir Deus dizer alguma coisa se Deus fala conosco através da sua palavra? Nós precisamos de estabelecer metas. Alimentar o corpo todos os dias. Nós nunca ficamos sem o café da manhã, às vezes ficamos, mas sempre estamos comendo café da manhã, almoço, lanche, janta, sempre preocupados com o corpo está obeso, mas a alma está raquítica, precisando de vida, precisando, com sede da palavra de Deus. Quantas vezes nós falamos de Deus para alguém e as pessoas ficam sedentas para ouvir mais, querendo mais? E precisamos também ter paciência com o nosso aprendizado, nos perdoar, não é? Ter tolerância, porque somos limitados. A paciência é gerada naqueles que permanecem no Senhor. Se permanecermos nele, experimentaremos os melhores frutos. Em terceiro lugar, porque se permanecermos nele, pediremos tudo o que quisermos e ele fará. A obediência e o amor se completam. Nós obedecemos sim, a Jesus, por amor a ele. Obediência e amor se completam, andam juntos. Se abrirmos o nosso coração, o Espírito Santo nos conduzirá à plenitude da verdade, deixando-nos conduzir por ele. Jesus incendeia as nossas almas. As muralhas de Jerusalém, aquelas muralhas que sofreram perseguição, de dor, de males, de mágoas, bebemos do nosso próprio veneno muitas vezes. Erguemos muralhas altíssimas, como era em Jerusalém, intransponíveis, muralhas que o inimigo gosta de ver, que são feitas com pedras de tropeço e não com a pedra angular que é Jesus Cristo. Nossa alegria será completa com Cristo Jesus. Os que não permanecem em Cristo, seus destinos é descrito com a linguagem da perdição, como está em Mateus 3,12. Nós também experimentamos o gozo, a alegria. Muitos imaginam que a obediência a Cristo é algo extremamente pesado, porque exige submissão, sacrificial e serviço. Como está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Jesus ensina o oposto, associando a obediência à alegria. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a Jesus, não é pesado, não é chato, é gratificante, nos dá alegria, porque fazemos a coisa certa. Será que você não está cansado, não está cansada de bater a cabeça, de fazer a coisa errada, de fazer várias tentativas por si mesmo e nunca que dá certo, é sempre um fracasso? Experimenta colocar os seus sonhos, os seus propósitos diante do altar de Deus, veja o que Ele tem para você. E então você será feliz e será vitorioso, vitoriosa. Jesus quer o melhor para nós. A vitória é para aqueles que permanecem no Senhor. Vamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Permanecer e continuar em Cristo é uma condição produtiva. Receber a disciplina das palavras de Cristo aplicadas pelo Espírito Santo é uma condição produtiva. A dependência total para com Cristo na comunhão e nas orações, isso também é uma condição produtiva. Se você está assim, parabéns, continue, porque o Senhor se alegra com a sua vida. Existe também um contraste entre as consequências de permanecer ou não na videira. 3 classes de ramos nós podemos perceber. Os que nada produzem, como Judas Iscariotes, que veio a esse mundo, conheceu o mestre, viveu com o mestre 3 anos e foi capaz de trair o mestre. Esse fruto, Judas, é um fruto perdido, não deu nada, é podre. Nós temos também os que produzem algo, mas sem disciplina, como está lá em 2 Pedro. Esse também não serve, devemos ser disciplinados.
A disciplina, ela dói, ela é difícil, mas é altamente gratificante. E tem também aqueles que produzem muitos frutos. Então, meus irmãos, permanecer em Cristo, aquele que permanece em Cristo, produz bons frutos. Receber a mensagem de Cristo produz oração efetiva. Obedecer às ordens de Cristo produz a maturidade e a alegria espiritual. O gozo, a alegria de Cristo transparece no cumprimento da sua missão redentora, limpos por meio dos ensinamentos de Jesus. Isso é o que acontece. Quando nós seguimos a Jesus, nós somos limpos, nós somos purificados e fortalecidos, preparados para a batalha do dia a dia, para a luta, mas sabemos que seremos vitoriosos. Amém? Aquele que quer caminhar na verdade tem que estar atento ao inimigo, porque ele conta coisas boas. Veja o que ele fez com Eva, garantindo a Eva que se ela comesse, se ela desobedecesse a Deus, ela seria como Deus. Aquilo que Satanás apresentou para Eva não era ruim. A mentira vem encapada, meus irmãos. A mentira vem embrulhada, como se fosse uma coisa linda e verdadeira. O desejo de Satanás é de matar. O desejo de Satanás é de roubar, de destruir a nossa comunhão com Deus, a nossa paz. A grande tentação dos demônios foi negar a Deus, o Criador, negar a obediência a Deus. Ele age no nosso intelecto para que nós neguemos a verdade. A doutrina bíblica é assim que age o inimigo. Ele está por aí, nos rondando como um leão, a fim de nos matar, de nos roubar, matar a nossa esperança, nos deixar deprimidos e angustiados. É isso. Quando nós ficamos assim, Satanás se alegra, solta foguete no inferno. Ele negou que Deus era maior que ele, negou sua submissão. O que Satanás tem feito conosco a partir da mídia, das coisas, das ideias, para que negamos a Deus. É muito investimento para que eu e você viremos as costas para Deus. É isso que o inimigo quer, que a gente quebre a nossa aliança, que a gente vire as costas para Deus. E não há ingratidão maior depois de que eu e você estivermos conhecido esse Deus, experimentado desse Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, virarmos as costas para Ele. É isso que o inimigo quer, quebrar o nosso relacionamento, a nossa comunhão. É preciso despertar enquanto há tempo para experimentarmos um caminhar com Deus. Em Gálatas, aprendemos que mesmo que desça um anjo do céu anunciando um evangelho que seja anátema, porque só existe o evangelho de Jesus Cristo. Se alguém te apresentar um evangelho que não seja o de Cristo Jesus, não acredite. Procure a coisa certa. Procure estar com Cristo. Quando nós estamos com Cristo, nos fortalecemos a tal ponto de percebermos as ciladas que o inimigo tem colocado nas nossas vidas. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor tire todas as vendas e te mostre a verdade com o poder do Espírito Santo que habita no seu coração. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe. Um abraço.